Vamos falar do novo ministro do STF, André Mendonça, a aprovação do André Mendonça, ele que é o terrivelmente evangélico indicado pelo Bolsonaro para o STF. Repercutiu bastante um vídeo com a primeira-dama, Michele Bolsonaro, acompanhando ali a apuração, né, no Senado, quando é anunciado o nome do André Mendonça como novo ministro do STF. Esse vídeo bombou nas redes sociais. Solta um vídeo aí só pra gente, quem não assistiu vai rever agora, a Michele dançando, pulando e falando uma língua estranha ali. Vamos tentar entender o que ela falou ali. Acompanhando o programa pelo rádio, é a primeira-dama, Michele Bolsonaro, emocionada, chorando. E ela fala uns negócios ali que eu não... Confesso que eu não entendo essa língua que ela falou aí. Alguém aqui sabe que língua é aquela? Esse negócio do dom de línguas é algo comum nos meios pentecostais. E os meios pentecostais hoje são majoritários nas igrejas. Teoricamente, ali o que a Michele fez no momento, é um momento de grande emoção, ela teria sido tocada pelo Espírito Santo e comemorou. Não achei de bom gosto, inclusive, a assessoria deixar vazar, de ter gente ali dentro de vazar. E, aliás, não é de bom gosto uma primeira-dama comemorando com esse nível de emoção, em sabendo que ela tem um processo que vai cair na mão do André Mendonça, né? Não é uma coisa muito legal isso, tipo, aí fica a impressão daqui a pouco de que ela não tá mesmo sendo tocada pelo Espírito Santo. O que tá tocando a alegria dela ali, o que tá levando ela a falar em línguas é a certeza da impunidade. Malafaia é um dos grandes vencedores, porque quando o André quase teve a indicação retirada pelo Bolsonaro, quem manteve a indicação foi o Malafaia a grito. Ele fez um vídeo descendo o pau no Ciro Nogueira. O Centrão operou para tentar tirar a indicação do André Mendonça. O Centrão operou para tentar tirar a indicação. E o Malafaia é um dos grandes vitoriosos. E aí eu quero trazer um bastidor aqui que foi pouco explorado pela imprensa. Tem um outro vitorioso nessa indicação. O nome desse outro vitorioso é Luiz Inácio Lula da Silva. Eu não ousaria dizer que o Lula nomeou o primeiro-ministro dele sem ser presidente, ainda antes de vencer a eleição presidencial. Não chegaria a tanto, mas ele participou do consórcio. Eu vou trazer uma conta rápida aqui para vocês. Mendonça ganhou a indicação com 47 votos, ele precisava de 41. Desses 47, 3 são de senadores que declinaram o voto publicamente, que tornaram ele público, são senadores anti-bolsonaristas que atuaram contra o Bolsonaro na CPI da Covid, mas que resolveram votar em André Mendonça. A própria senadora Simone Tebet, que acaba de anunciar a candidatura, o Alessandro Vieira, muito ligado ao ex-juiz Sérgio Moro, trabalha inclusive para participar da campanha dele, sonha com uma vice, enfim. E a terceira foi a senadora Elisiane Gama, que é evangélica e votou por motivos religiosos. Tá, tira os 3, vamos dizer que esses 3 não votaram. Ficou 44. De onde é que vieram esses votos? São votos petistas, e aí entrou uma conta no cálculo. O cálculo do Lula foi simples. O Centrão está com poder demais. O Centrão queria Augusto Aras. Concorreram 3 nomes nesse negócio do Mendonça. O próprio Mendonça, indicado pelo Bolsonaro. Augusto Aras concorria como candidato do Centrão, quietinho, e tinha um terceiro nome que era o candidato do Gilmar Mendes, do José Sarney e do Renan Calheiros, que era o ministro do Tribunal de Contas, Bruno Dantas. No final ganhou o Mendonça com o apoio do PT. Lula também foi vitorioso, inclusive no mundo evangélico há quem esteja mais grato a ele do que ao próprio Bolsonaro, que alguns acusam de não ter se empenhado na nomeação. E aí eu desconfio que a saída da Michele ali também foi um pouco para botar pano quente. Sabendo que o Lula tinha resolvido o negócio, vamos pelo menos ser sócio da vitória. Deixa eu só retomar, você falou tanta coisa aí, eu não entendo nada disso. Você falou que o nome dessa manifestação dela é dom de línguas, foi isso que você disse? Dom de línguas? Isso, Aldrin. Na crença pentecostal, eles interpretam uma passagem da Bíblia, os católicos interpretam diferente, em que tem o dia do Pentecostes, os discípulos de Jesus estão reunidos numa casa e uma língua de fogo, eles descrevem como sendo uma língua de fogo, entra dentro dessa casa e derrama o dom de língua sobre os discípulos. Por
Para os católicos, o que é esse dom de línguas? Ele basicamente capacitou os discípulos, porque é muita gente na época da Páscoa, de várias regiões diferentes, para celebrar a Páscoa em Jerusalém. Para os católicos, o dom de línguas nada mais é do que um dom em que os discípulos passaram a falar o idioma dessas pessoas, se tornaram poliglotas. Mas existem correntes, e mesmo dentro da própria Igreja Católica, existem correntes que acreditam nisso, que não é, que o dom de línguas é, você fala um tipo de língua estranha que apenas você e Deus entendem, e nem você não entende como indivíduo. Se perguntar para Michelle o que ela falou, ela vai dizer, eu não sei. Eu estava tendo uma conversa com Deus. O eu espiritual dela e Deus se conversaram ali naquele momento. Ela falou e Deus falou por ela, enfim, uma comunicação espiritual. Então, ela estava falando qualquer coisa ali que só ela e Deus entendem, porque naquele momento, segundo os que acreditam, ela foi tocada pelo Espírito Santo, é isso? Exatamente isso. Exatamente. E assim, nós estamos falando de baixo, 30% da população é evangélica. Desses 30%, nós vamos ter aí uns 25% que são pentecostais. Entendi. As denominações tradicionais, os luteranos, são minoria da minoria da minoria. Então, nós estamos falando aí 25% da população brasileira, 200 milhões de pessoas, é muita gente, são coisa de 50 milhões de pessoas. São muitas pessoas e que merecem respeito, assim como as religiões afro, assim como outras religiões, enfim, merecem respeito. E às vezes eu me pergunto se isso também não tem um componente de bait, Aldrin, o bait como pegadinha, porque os bolsonaristas fazem isso, aí um monte de gente ri da Michelle nas redes sociais, vem piada, vem não sei o quê, e no outro dia estão lá todos os bolsonaristas chorando contra a intolerância religiosa. E essa nomeação do Mendonça tem um papel muito importante para o meio evangélico brasileiro. Deu uma legitimidade social com a qual eles nunca sonharam. Eles esperam por isso muito. Quando o Bolsonaro vai num culto evangélico, dá uma legitimidade muito grande para eles. E eles se sentiram excluídos por muito tempo. Teve novela fazendo chacota deles, teve uma série, foi a última do Dias Gomes, em 1996, na Globo, não vou lembrar o nome agora da série, em que tinha uma cena pesadíssima, em que o Edson Celulari transava em cima de uma Bíblia. E isso para um evangélico é extremamente ofensivo. Extremamente ofensivo. Eles foram crescendo, ganharam legitimidade, e aí me parece que o bolsonarismo aproveita muito isso para explorar esse senso de que eles são vítimas. Quando se ridiculariza o negócio da Michelle, o bolsonarismo vai lá e diz, tá vendo? É só nós aqui que protegemos a liberdade de vocês, só nós que respeitamos vocês, os outros querem acabar com o direito de vocês de expressar a fé em público. Ali é uma expressão de fé para o mundo pentecostal. Nós estamos tratando aqui do assunto com o maior respeito, não usamos nenhum adjetivo aqui, estamos só comentando o fato. Inclusive, já entrevistamos aqui o antropólogo Juliano Speyer, que deu uma entrevista espetacular. Ele é autor do melhor livro sobre evangélicos no Brasil. Procurem lá no nosso canal. Muito bacana a entrevista. Só me chama a atenção, eu jamais poderia imaginar que o Espírito Santo estaria na quinta-feira passada em Brasília, às 5:30 da tarde, lá na sala com a Michelle Bolsonaro. Eu não sabia que tanto problema no mundo para o Espírito Santo se preocupar, ele ia estar lá com a Michelle, mas tudo bem. Vamos respeitar a crença de cada um. Aldrin, temos pesquisa para comentar. Fala, Marcelo Rego, desculpa. Na frente parlamentar evangélica, o André Mendonça participou de um culto de 20 minutos e ele saiu em defesa da primeira-dama Michelle Bolsonaro. Tá certo. O que me incomoda nessa história, sabe o que é? Cadê o Estado laico? Cadê o Estado? Não tem que ser Estado laico? Por que tem que mostrar tudo isso? Bacana, você acredita, você tem fé, tem a sua religião. Agora, quando faz essa coisa de forma ostensiva, grava vídeo, publica em rede social... E mais grave, né, Aldrin? Eu não estava falando do programa, tá? Nem do nosso debate, que é o que se viu nas redes. Sim, claro. As redes sociais caíram no baixo do bolsonarismo. Claro. O que nós deveríamos estar discutindo aqui é o seguinte: a primeira-dama tem um processo, que é aquela história lá do Queiroz, do cheque do Queiroz, que está no gabinete do Marco Aurélio de Mello e que vai cair na mão do André Mendonça. Nós deveríamos estar discutindo nesse momento a conveniência de uma primeira-dama se emocionar naquele nível, sabendo que tinha acabado de ser eleito o juiz dela. O cara responsável por julgar ela por recebimento de um dinheiro que até hoje ninguém sabe de onde veio. Vai julgar com uma imparcialidade que vocês vão ver só.
E infelizmente nós temos o Bart, aí nós estamos discutindo o dom de línguas dela, ao invés de discutir esse negócio. Eu acho que se o ministro André Mendonça quiser mostrar um mínimo de decência, ele podia iniciar declinando esse processo. Claro, tem que declina pro plenário e vai pro sorteio. É o mínimo de decência que eu espero dele depois desse episódio, porque ali ficou claro, o nível de emoção demonstrado pela Michelle mostra uma intimidade que não... Aí acabou a imparcialidade, né? Acabou a justiça. Não existe justiça no caso desse. Comprometedora. Vamos acompanhar. Vai chegar a hora, vamos cobrar, vamos ficar no pé. Muito bem observado, Eduardo Bisotto. Teve a sabatina, né, do ex-ministro e ex-advogado-geral da União, André Mendonça. Ele participou lá no Senado e, por 47 votos a favor e 32 contra, ele conseguiu a vaga no STF, a vaga que foi deixada por Marco Aurélio Mello e se tornou o novo ministro do Supremo Tribunal Federal. Durante a sabatina, lá na frente dos senadores, o André Mendonça afirmou, dentre outras coisas, que ataques contra a população LGBTQIA+, são inconcebíveis, inaceitáveis. Ele disse que delação premiada não pode ser prova. Ele falou também que ele vai para o Supremo para defender a democracia e o Estado laico. André Mendonça ficou conhecido por ser o indicado terrivelmente evangélico que o Bolsonaro tanto falou que ia indicar. Então é o André Mendonça, o terrivelmente evangélico. E aí por isso eu acho que ele fez essa questão de enfatizar, de dizer lá para os senadores que ele vai lá para defender o Estado laico. Aí ele falou assim, vamos ver, tem um primeiro vídeo aí, Vini, do André Mendonça na sabatina. André Mendonça com um cabelinho novo ali, ó. Pode soltar. Assim, ainda que eu seja genuinamente evangélico, entendo não haver espaço para manifestação pública religiosa durante as sessões do Supremo Tribunal Federal. Ok. Falou isso lá na frente dos senadores. Aí, esse foi um trecho da sabatina. Aí acabou a votação. Ele conseguiu a vaga, virou o ministro do Supremo Tribunal Federal, foi anunciado. Aí, lá do lado de fora, ele foi dar uma entrevista rapidamente aos jornalistas. E aí ele falou isso. Queria agradecer a todos os brasileiros que intercederam por mim, mas de modo especial, a primeira reação foi dar glórias a Deus por essa vitória. É um passo para um homem, mas na história dos evangélicos do Brasil é um salto. Um passo para o homem, um salto para os evangélicos. Eu não entendi nada. Como assim? Ele não ia defender o Estado laico? Aí ele virou o pastor Armstrong? O que é isso, Paulo Tadeu? Me explica. Olha, o Mendonça, ele foi ontem terrivelmente político e essa é a definição que a gente pode ter das falas dele, né? Porque ele não disse nada demais, assim, ele foi político nas falas dele, todo mundo concorda, de certa forma, com o que ele falou, né? Que ele defende democracia, acho que ele nem poderia falar, não poderia falar isso, né? Numa sabatina, ele não pode ser contra, enfim, vai defender o Estado laico. Agora, é o que ele diz. Agora, a gente não sabe como é que um ministro do Supremo vai se comportar no dia a dia, né? Isso aí não tem jeito, para o bem ou para o mal ele está indicado agora, não tem como mudar isso. O que a gente sabe é assim, que muitos ministros que se tornaram ministros do Supremo abandonam ali certas causas, né? Se mostram naquele momento sem a preocupação que não vão perder o emprego, né? Não devem mais nada para ninguém, e a partir daí eles estão tranquilos para colocar em prática as suas convicções pessoais. Então é isso que a gente vai ter que esperar, só o tempo nos dirá, né? A gente já viu isso, por exemplo, com os indicados do PT ao Supremo, que muitos dos ministros do Supremo, o Lula tinha certeza que iam votar, não iam dar nenhum voto em relação a condenações do mensalão, aquela coisa toda, e a gente viu que os ministros do Supremo indicados pelo PT estavam ali completamente independentes. A gente espera que o ministro Mendonça tenha essa independência também, que ele possa seguir o rigor da Constituição e interpretá-la da forma que um bom senso pede, né? Ô Inagaki, e aí, cara?
Tá certo ele falar isso? Não te incomodou ele falar, depois que tudo se resolveu, se concluiu, ele virou ministro, ele fala que é um grande salto para os evangélicos. O que tem a ver trazer os evangélicos para esse assunto agora? Pois é, pessoalmente não vejo problemas em ele professar sua fé. O grande dilema está, na verdade, em como é que vai ser a atuação dele como ministro do STF, porque para o ministro do STF a verdadeira religião é a Constituição Federal, né? Então, você pode ter a sua fé e praticá-la na vida pessoal, mas como ministro você tem que se pautar na Constituição para você fazer suas decisões. E o que a gente viu é alguém que digamos que adequa seu discurso de acordo com o público que o está ouvindo. Então, na sabatina dos senadores, ele vestiu a carapuça de ser alguém que vai defender a Constituição, que vai defender o Estado laico, que é a favor da democracia. Depois, na hora de comemorar, junto a todo o pessoal que fez um lobby muito forte para a sua aprovação, né? A gente viu lideranças evangélicas fazendo todo um movimento para entrar em contato por telefone, por e-mail, pressionar os senadores para a aprovação dele. Aí ele vem com esse discurso praticamente de pastor, né? Então, resta saber qual dos Andrés vai se manifestar na hora de tomar suas decisões como ministro, né, Aldrin? Eu tendo a concordar com o texto que a Folha de São Paulo publicou, e nós temos um problema no Brasil a se resolver, que nós vamos ter que aprender a lidar com o mundo evangélico. Vocês vejam que semana passada o Congresso, o Senado da República, aprovou a indicação no ministro evangélico, praticante, frequentador de cultos, e com uma vasta carreira no setor público. A gente pode discordar das posições do André Mendonça, eu discordo de várias. Eu acho que, ele mesmo falou na sabatina que não vai misturar, que a Bíblia vai guiar a vida dele, mas que no STF o que o guia é a Constituição. Espero que ele cumpra isso, mas em que pese eu discordar de muitas coisas e muitas das posições dele, eu tenho que reconhecer, 30% dos brasileiros hoje são evangélicos. Lembrando, né, o que o Paulo disse, muita expectativa se tinha a respeito do Toffoli, da indicação do Toffoli pelos petistas, e acreditando que ali eles teriam trânsito livre, sempre decisões favoráveis, e isso também não se deu. Só retomando o seguinte, né, vamos pensar lá atrás, no Montesquieu, quando ele fala da harmonia entre os três poderes, a ideia dos três poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário. Então, quem indica um ministro do Supremo que faz parte do judiciário? É o chefe do executivo, o presidente da República. Só que antes ele passa por uma sabatina no Senado da República, que é ali o representante do poder legislativo. Então as reclamações que se poderiam ter, teriam que recair sobre os senadores, se eles fazem ou não o papel de sabatinar e de fato avaliarem, ou se simplesmente fazem um convescote para confirmar o nome do indicado pelo presidente da República. Porque o espaço, né, de saber de fato se o candidato tem notório saber jurídico e reputação ilibada, quem tem que apertar para isso são os senhores senadores da República. Para isso eles foram eleitos. Agora, tem uma questão também muito particular com relação ao universo na política, pelo menos dos bolsonaristas. Aqueles que se ligam ao presidente Bolsonaro politicamente já perceberam uma coisa: não dá para contar com a fidelidade de Bolsonaro em momento algum. Aqueles aliados de primeira viagem já foram abandonados, foram defenestrados, foram fritos durante um bom tempo na opinião pública. Então agora o André, como lembrou o Paulo, tem aí quase 3 décadas, 27 anos como ministro. O que significa que tem uma questão muito fundamental, que a cultura organizacional, portanto, a instituição Supremo Tribunal Federal, muitas vezes o comportamento do colegiado acaba moldando o comportamento individual do juiz. Então, muitas vezes, convicções que porventura se tenha no âmbito privado, particular, podem ser derrotados, ou ele pode ser convencido ou mudar de posição na discussão de outros ministros com mais experiência. Então, de fato, para entender se doravante nós teremos alguém terrivelmente evangélico ou terrivelmente constitucional, a gente tem que aguardar os primeiros movimentos e as decisões e ver como o ministro votará nas decisões que lhe couberem.
Professor, o senhor acha que estava na hora de rever essa maneira de se escolher o ministro do Supremo, ou o Brasil faz o que outros países fazem e é assim mesmo? Olha, Aldrin, o problema não é a escolha, né? O problema é se ela está funcionando ou não. Então, na verdade, é aquela história de querer jogar a água, né, com a criança junto, depois do banho, né? A grande questão é que deveria ter uma pressão maior nos senadores para que eles, de fato, avaliassem as condições do candidato, porque há muita crítica em relação a André Mendonça da forma como ele usou a Lei de Segurança Nacional em relação aos críticos do presidente Bolsonaro, né? Então, assim... 32 senadores votaram contra a nomeação dele, a indicação dele. Pois é, então não foi uma escolha tão fácil, mas você sabe que, salvo o melhor juízo, desde 1840, todos os indicados são referendados pelo Senado. Estou falando de memória aqui, faz uns meses... 1894, peguei o dado aqui. 1894. Eu errei por uns 70 anos, 60 anos, né? Enfim, mas então, né... Desde então, nunca houve, por parte do Senado, a recusa de um nome indicado pelo presidente da República. Então, no fundo, Aldrin, eu quis começar a minha resposta, né, a minha fala, lembrando dessa questão da harmonia. Você tem o chefe do executivo, você tem o membro do Poder Judiciário, mas você tem uma sabatina que é feita pelo senador. Se o Senado não faz o papel dele, aí o problema é do Senado. Então, no fundo, eu não sei se a gente deveria mudar. Talvez a gente devesse exigir uma melhor conduta dos senadores no momento da sabatina. Só retomando os dados aqui, a gente já teve mais de 300 ministros no STF. Em toda a história, só 5 foram rejeitados para estar ali à frente, né, no STF. Então, é muito que todos os membros aqui da bancada já falaram, né? Só o tempo dirá se ele de fato vai seguir a regra jurídica ou se ele vai ter um posicionamento mais envolvendo a religião, né, mais pró-religioso, mas a pressão deveria ser que essa sabatina de fato acontecesse, né? Porque em mais de 100 anos nunca nenhum nome ter sido vetado, já se mostra que é uma sabatina meio que não combinada, né? Mas muito fraca, né? Enfim, que é só para carimbar ali a indicação que o presidente, seja ele Bolsonaro, Dilma ou qualquer um outro, tenha feito para o STF. Então... é muito difícil assim, estar numa sabatina em que só 5 de 300 tenham sido de fato rejeitados. Pois é, né? Floriano Peixoto foi o último presidente que teve rejeição de indicar da STF. Isso no século XIX, então é bizarro. E esse problema de sabatinas protocolares ocorre também, por exemplo, com a Procuradoria-Geral da República, né? A gente acabou de ver o Augusto Aras sendo reconduzido, sendo que ele nem estava na lista tríplice dos indicados dos procuradores. O Bolsonaro escolheu a dedo alguém que fosse manter uma fidelidade ao chefe. E no final a gente está vendo alguém que está na função de engavetador oficial. Então, concordo com o Rodrigo. Na verdade, acho que o grande problema aqui é que a gente vê que o Senado não está cumprindo com seu papel de realmente fiscalizar as indicações que são feitas pelo Poder Executivo para que a gente consiga qualificar melhor as lideranças que estão no Poder Judiciário, né? O fato é que, como vocês já disseram aí, o senhor André Mendonça ficará nos próximos 27 anos no STF, recebendo R$39 mil por mês. Fiz uma conta rápida aqui, dá mais de 12 milhões e meio de reais. Tá bom, né? Vai arrumar a vida, né? Tá tranquilo. E eu fiquei... O Aldrin, eu tava olhando uma coisa também que me chamou muita atenção, que foi o cabelo dele. Porque eu que tô ficando careca, jamais teria um cabelo desse, porque eu não tenho notório saber jurídico, né? Acho que minha reputação é ilibada, mas notório saber... Então eu nunca vou ter um cabelo como aquele. Pois é, tá vendo, professor? Escolhemos a profissão errada, talvez, né? Não é todo estudante de direito que vira ministro do STF. Talvez nós tenhamos bons exemplos do próprio André Mendonça para ver. Atenção, você que estuda direito, tá na faculdade, vamos aprender. Vamos lá, solta aí. Eu acho que tem que ser uma campanha de conscientização. Você vê que tem muito médico dizendo já que essa máscara protege de bolhufas. Bolhufas, é outra farsa que tem pela frente. Bandido não vai preso, né? Mas quem usa máscara... Bem lembrado, André. Fala, André.
Bandido não pode ir preso, mas quem não está usando máscara vai para cadeia. Sem contar que mais de 30 mil foram postos de liberdade. Tem mais vídeos dele aí? Vini, solta um aí, deixa eu ver. Ó, esse é o André Mendonça numa cerimônia falando do presidente da República. Solta aí. Presidente, Vossa Excelência tem sido há 30 anos um profeta no combate à criminalidade. Bom... E hoje esse aí ministro explica da muita Justiça coisa, né? assume o compromisso de lutar pelos ideais de uma vida que o senhor tem combatido. Eu sabia que era mito, que era Messias, agora profeta? Fala o que você pensou aí, coisa... Não, tem coisa que a gente gostaria de desouvir. Profeta do caos, né? Pode ser também, né? Tem umas fotos aqui do dia em que o André Mendonça finalmente conquistou essa vaga. Vini, coloca no ar essas fotos em que... Aí, tá ele com o Bolsonaro, assim que saiu o nome dele, assim que o Senado definiu, aí o André Mendonça foi lá abraçar, comemorar com o presidente, mostrando uma intimidade, né? Uma alegria dos dois amigos ali. Queria saber como é que você viu isso tudo aí, todo esse processo, e se cabe um comportamento como esse, né, de um ministro do Supremo Tribunal Federal? Olha, toda essa novela, porque foi uma novela, né, da nomeação do André Mendonça, ela, para quem opera no sistema de justiça como eu há tanto tempo, ela produz uma sensação muito, muito ruim. É natural que você tenha um componente político na indicação do ministro do Supremo, porque sempre foi assim, né? Como é uma indicação exclusiva do presidente da República, é natural que o componente político ele seja uma das formas e uma das razões para se indicar um ministro do Supremo. Mas jamais ela pode se sobrepor a todas as outras. Nunca foi assim, né? No governo Bolsonaro, a gente teve um elemento a mais. Além do componente político, nós incluímos um componente religioso, né? Que, assim, cada um, obviamente, tem a liberdade de ter a crença que quiser, mas isso jamais, em hipótese nenhuma, pode ser critério para nomeação de qualquer cargo. E por uma razão bem simples: o Estado é laico. O Estado é laico, o judiciário é laico, tudo é laico. Então, eu me pergunto, o que esperar e como cobrar isenção, porque essa é uma das principais características de qualquer julgador, né? A imparcialidade, a isenção, porque sem isso a balança da justiça... Vamos pensar o seguinte: qual é a imagem que a gente tem da justiça? Como é que a justiça é representada? Por uma balança com uma venda nos olhos. A imparcialidade do julgador é tão importante que a imagem que a gente tem da justiça, a simbologia da justiça, vem justamente de uma balança equilibrada com uma venda. A justiça é cega e ela é equilibrada. Então você tem uma pessoa que vai pelos próximos... 27 anos. Até 2047 ser ministro do Supremo, e ele vem com essa carga de ser um ministro terrivelmente evangélico. E se amanhã, o que pode acontecer, cai uma causa que envolva igrejas evangélicas, sob a relatoria do ministro André Mendonça? Mas, Augusto, diga. Você foi o cara que uma vez me ensinou que quando o ministro entra e sente, o ministro do STF entra e sente a importância daquela toga, e ele vai se distanciando, porque ele está lá no STF, o Bolsonaro vai embora, e ele não é mais um ministro evangélico, ele vai virando o ministro do STF, ele é um daqueles caras, ele vai sentindo o que ele representa para o Brasil, ele vai mudando ele não é mais um ministro terrivelmente evangélico, ele é um ministro brasileiro que vai adquirindo consciência desse fato. E aí ele vai mudando através dos votos, através dos anos, e que você já viu isso acontecer outras vezes. Muito, isso aconteceu muito, e eu escrevi um artigo justamente dizendo isso. Sim, a forma como André Mendonça chegou no Supremo é ruim. É ruim para o sistema judiciário, é ruim para a imagem do sistema judiciário, é ruim para a democracia. Agora, se ele será um ministro ruim, eu não posso fazer esse exercício de futurologia. Por quê? Porque fazendo uma análise histórica de outros ministros e ministras que foram indicados para tribunais superiores, aí você pega o STJ e o Supremo, você teve ministros, por exemplo, ligados a movimentos sociais,
que depois foram julgar esses movimentos sociais e julgaram de forma contrária esses movimentos. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: a partir do momento que você toma posse como ministro ou como ministra, ninguém te tira de lá mais. Ninguém, o cargo é vitalício. Eu sou crítico a isso, acho que ministros de tribunais superiores devem ter mandato, mas não tem. Enquanto eles não têm, o fato concreto é esse: nós temos cargos vitalícios ali. Ou seja, eles não têm que, entre aspas, prestar contas para quem os nomeou. A gente tem aquele caso notório de um ministro que, ao ser convidado para assumir, disse que mataria no peito determinado processo rumoroso que nós tivemos aqui no país, e quando foi julgar esse processo não matou no peito coisa nenhuma, condenou todo mundo. Então, o que será André Mendonça como ministro supremo? Não sei. A partir de janeiro, quando voltar ao recesso e ele começar a receber casos e julgar, eu posso voltar aqui e comentar com vocês como é que está sendo as decisões dele. Eu sei que o André Mendonça vai ficar 27 anos ganhando 39 mil reais por mês de salário. É um outro negócio que eu não sei. Eu acho que deveria ter prazo de validade. Eu acho que tinha que ter prazo de validade. Tinha que ter trocar periodicamente, entendeu? Eu sei que os processos no Brasil são morosos, mas deveria ter um período máximo aí para o cara ficar e depois teria que trocar. Terrivelmente evangélico, vai sair do STF com 12 milhões e meio de reais no bolso. Tinha que ter revezamento, troca o cara periodicamente. Parar com isso. Mas olha o que vocês estão pedindo. Vocês estão pedindo um negócio que é ruim. Já pensou? Se eles reduzem o prazo agora, o Bolsonaro nomeia 6. Ok, ninguém tá dando ideia, esqueçam o que a gente falou aqui, vamos em frente, vamos falar do assunto. Obrigado, Leandro, pela participação. Valeu, obrigado a vocês pela atenção. Errou, pode ficar pior e ficou. É verdade. Verdade. Valeu, Leandro, um abraço aí. Valeu, um abraço. A grande verdade.